Graças e paz a todas. Hoje é o primeiro domingo do mês e, como de costume, nós temos o prazer de celebrar a ceia do Senhor. Como sempre eu tenho dito nos cultos de ceia, a ceia é sempre um momento de renovação. E o momento, na verdade, se faz necessário, mais ainda, nos renovarmos, renovarmos das nossas forças, dos nossos ânimos, a nossa esperança de vida e por dias melhores. As notícias que têm chegado até a nós e que nós temos ouvido não são muito boas. E nós precisamos estarmos preparados, porque a semana que vem, na verdade, entra no pico mais alto dessa pandemia. E isso, na verdade, nos deixa um tanto apreensivos, ainda muito mais. E os dias que ainda estão por vir, segundo o Ministério da Saúde, são os mais graves, os mais que têm o ponto mais alto de toda essa pandemia. E ficamos a perguntar diante disso tudo, diante de Deus, por que tanto sofrimento? Algumas pessoas, na verdade, ou então até mesmo alguns irmãos, já têm sentido isso. A sensação de estar de bem com Deus, que tem feito tudo conforme a sua vontade, o seu querer, que tem agido conforme os princípios da sua palavra, e mesmo assim, Deus não tem abençoado, com descanso, com tranquilidade, com a saúde, ou com a ausência dessas tribulações e desses problemas que hoje nós estamos passando. Então, essas pessoas começam a se sentir injustiçadas diante de um Deus, dizendo: eu não entendo o que Deus quer de mim. Eu tenho feito tantas coisas dentro daquilo que Ele me ensina. Eu tenho procurado em tudo ser justo com todos. Eu tenho buscado a Deus, não seguindo os meus próprios interesses, sejam materiais ou financeiros. Eu tenho buscado a Deus pelo dever de buscá-lo. Tenho obedecido a sua palavra e tenho obtido, diante disso, o deleite que Ele me dá. Eu não tenho, na verdade, e nem tampouco entendo porque os meus sofrimentos, ou então os meus problemas, se multiplicam. E as minhas orações e as minhas súplicas não são ouvidas. Talvez você esteja pensando dessa forma. Todos nós já nos deparamos muitas vezes com esse sentimento, com esse tipo de sentimento. Porque Deus não me atende. Porque eu sofro de forma aparentemente, aos meus olhos, de forma injusta. Por que não faz Deus cessar o meu choro, ou o meu pranto, ou o meu cansaço diante de tudo que eu estou vivendo? E hoje, meus amados irmãos, no livro de Jó, a qual nós iremos estudar, Jó, na verdade, foi um homem de muitas dores. O homem que é conhecido pela sua paciência, mas paciência que ele teve diante da vontade do seu Deus, diante de tudo que ele passou em meio ao sofrimento. E eu quero compartilhar algumas lições que nós vamos, na verdade, ver no livro de Jó. E uma das lições que eu quero, na verdade, compartilhar, que eu quero tirar do livro de Jó, e que pode, na verdade, ser útil para o momento que nós estamos vivendo, ou então, quem sabe, para o futuro, é a seguinte: a lição que eu quero mostrar a vocês, diante de tudo que nós estamos passando, é a seguinte: a principal lição. O sofrimento faz com
que o homem perceba que ele não tem controle sobre os principais fatos ligados à sua vida. Eu vou repetir. O sofrimento faz o homem perceber que não tem controle sobre os principais fatos ligados à sua vida. Esta lição, meus amados irmãos, se os irmãos observarem com atenção e se faz necessário agora, neste momento, esta lição, na verdade, ela humilha o ser humano. O homem é colocado no seu devido lugar. Por quê? Porque o homem, na verdade, o homem moderno, nos dias de hoje, em todas as dimensões da vida, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja casado, seja solteiro, o homem quer se apresentar ou quer crer que ele é senhor da sua própria vida. E isso, na verdade, nunca foi tão forte como nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. No passado, não muito distante, um adolescente, na verdade, acreditava que ele não era totalmente independente e que ele devia, na verdade, respeito para com seus pais, e quando ele ia tomar as suas decisões, ele sempre procurava primeiramente a quem? Aos pais, para que estes, na verdade, o orientasse e assim desse a direção para que ele, na verdade, tomasse aquela decisão. Hoje, não é assim. Hoje, um adolescente, na verdade, ele considera senhor da sua própria vida. E se alguém, na verdade, tentar, de uma forma ou de outra, orientá-lo, na verdade, vai ouvir coisas que ele não vai querer. Por quê? Porque nos dias de hoje, todos nós nos sentimos dono da nossa própria vida. Algumas mulheres, no tempo de atrás, quando na verdade iriam sair, muitas, na verdade, davam satisfação ao marido. Hoje a mulher sai e volta, e ai daquele esposo que perguntar para onde ela foi. Então, essa ideia que eu sou dono da minha vida, na verdade é muito forte nos dias de hoje. E quando nós nos deparamos com um sofrimento que não se esvai, que vai além das nossas contas, que vai além daquilo que nós estamos a experimentar, então descobrimos isso. O que descobrimos? Descobrimos que nós não temos controle sobre a nossa vida. E hoje eu quero, na verdade, olhar para esse texto que está lá em Jó capítulo 9. Abra sua Bíblia. Jó capítulo 9, versículos 25 a 35. Eu vou estar lendo. Por favor, acompanhe a leitura desses versículos para que depois a gente possa meditar nas 3 limitações do homem que não tem controle sobre a sua vida. Então vamos para a leitura. A Bíblia nos fala o seguinte no livro de Jó, capítulo 9, versículos 25. A palavra de Deus diz assim: Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a água que se lança sobre a presa. E se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim
todas as minhas dores me apavoram, porque sei que não terás por inocente. Serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve, ou então com sabão, e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergerás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Esse é o texto que nós iremos meditar. E eu quero, na verdade, olhar para esse texto e nós queremos, ao estudar, nós queremos ver as 3 limitações do homem que não tem controle sobre a sua vida. E a primeira limitação está nos versículos 25 a 26. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 25, capítulo 9. Os meus dias foram mais velozes, isto é Jó falando, do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como um barco de junco, como a águia que se lança sobre a presa. É interessante nós observarmos isso que Jó está dizendo. Jó, nesse momento, ele se encontra desesperado. E por que ele está desesperado? Porque ele percebe que a vida dele está se esvaindo diante do problema que ele está passando naquele exato momento. E o problema de Jó, na verdade, o problema dele não acaba, pois Jó, na verdade, estava naquele exato momento coberto de úlcera em meio às cinzas. E a sua vida estava passando, os seus dias estavam passando. E isso, na verdade, gera uma certa frustração em muitos de nós. Pois nós temos, na verdade, a consciência de que a nossa vida ela é curta. A nossa vida ela é limitada. Jó, em 14, versículo 5, veja o que ele diz em relação à vida. E ele diz o seguinte, Jó, capítulo 14, versículo 5, na palavra de Deus. Ele diz assim, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Então o que Jó está dizendo é que a vida dele está passando sem ele desfrutar, porque naquele exato momento ele está doente. E a sua vida, na verdade, ela tem início, meio e fim. Ela é limitada, né? Os seus dias estão contados. E quando nós nos deparamos diante de uma situação que nós estamos vivendo, o que nós queremos é aproveitar bem a vida. É gozar a vida como nós desejamos gozar. Queremos, na verdade, ter saúde. Queremos, na verdade, ser felizes,
com os nossos familiares. Queremos comer, na verdade, tudo aquilo que nós desejamos, né? Talvez alguns talvez desejariam nesse exato momento em estar em certo local e não está em sua casa. E tudo isso, na verdade, traz frustração a todos nós, porque vemos a nossa vida passar e não podemos desfrutar. Mas os problemas, na verdade, eles vêm e não passam. E a minha vida está indo pelo ralo abaixo. Jó tinha essa impressão, que ele não poderia gozar da sua própria vida, né, com saúde. E essa, meus amados, é a primeira limitação, né, do homem que não tem controle sobre a sua própria vida. Que limitação é essa? Não podemos, na verdade, deter a velocidade com que os dias se passam. Hoje nós estamos o quê? Nós estamos na segunda semana da quarentena. 14 dias, ou então praticamente 15 dias já se passaram, né? E você desfrutou da vida como deveria, ou então como gostaria de ter desfrutado? Eu acredito que não, né? E isso nos faz, na verdade, termos uma grande frustração, porque estamos em nossos lares, né? Estamos em quarentenas, estamos guardados, muitas vezes trancados, né? Reservados diante do mundo lá fora, então daquilo que nós desejamos fazer. E a gente tem essa limitação de não deter a velocidade com que os dias se passam. Mas é nessa hora, meus amados, que nós descobrimos que nós não somos deuses. Que não somos nós que governamos a nossa vida. É nessa hora. É o outro que governa. Quem é esse outro? Deus. Com toda a sua soberania, com todo o seu poder. É Deus quem governa. Acredite, nós não somos o dono do nosso nariz, como alguns, na verdade, pensam. Nós não somos dono do nosso próprio nariz. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós podemos ver muito Deus trabalhando na vida dos homens. Ele trabalhou na vida de muitos para mostrar isso, que é Deus quem governa. Então, essa é a primeira limitação do homem que não tem controle sobre a sua própria vida. Nós não podemos deter a velocidade com que os dias se passam. Não sei quantos dias vão passar se nós, ou então, desfrutarmos da nossa própria vida. Mas Deus está acima de todos nós. Vejamos agora a segunda limitação do homem que não tem controle sobre a vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nós podemos, na verdade, ver nos versículos de 27 a 28. Então, Jó está dizendo o seguinte, nos versículos 27 e 28, ele está dizendo o seguinte. Observe a palavra de Deus lá em Jó capítulo 9, versículo 27, e ele diz o seguinte: se eu disser
eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não terás por inocente. Então, quando olhamos para esses versículos, né, nós podemos ver Jó, na verdade, ele está recorrendo de um recurso que todos nós, muitas vezes, usamos no momento que nós estamos abatidos, que nós estamos tristes, que nós estamos cabisbaixos. Que recurso é esse? É dizer para si mesmo que eu sou feliz. Muitas das pessoas usam desse recurso, né? Dizendo para si mesmo, eu sou feliz. Jó pensou isso consigo mesmo. E é interessante nós observarmos que Jó, quando ele pensou, né, dizer para ele mesmo que ele pode ser feliz, né? Talvez Jó pensou, olha, eu não vou pensar mais nas minhas feridas, nas minhas úlceras. Eu não irei mais pensar na morte dos meus filhos, porque Jó tinha perdido todos os seus filhos. Eu não vou pensar mais com tristeza diante daquilo que eu perdi. E ele perdeu todos os seus bens. Eu quero ser feliz. Talvez Jó pensou dessa forma. Então, eu preciso ser feliz. Então, na oportunidade, quem sabe, Jó pensou, eu vou fazer uma viagem, vou conhecer outras pessoas, eu preciso, na verdade, me distrair, né? Por quê? Porque eu decidi, daqui para frente, que serei feliz. Amados, o próprio Jó reconhece que isso é impossível. Pois ele diz, ainda que eu resolva esquecer, ou então deixar a minha tristeza, ainda assim, no mais profundo do meu coração, haverá medos, haverá pavor que me apovarão. Então, isso é impossível, né? Logo, na verdade, nós podemos ver que a segunda limitação do homem, qual é? O homem, ele não é capaz de impor a felicidade ao seu próprio coração. Por mais que a gente queira, mas isso se torna impossível. Ainda que eu resolva esquecer ou então deixar a minha tristeza, ainda assim, no mais profundo do meu coração haverá sempre o pavor, sempre o medo. E ninguém, na verdade, tem o controle da felicidade, ao ponto de dispor dela a hora que bem entender. Ninguém. E estamos, na verdade, passando por um momento que não dá para nos alegrarmos. Pois não podemos mentir para nós mesmos que as coisas estão bem quando tudo não está. Posso, na verdade, até desejar comprar roupas para que eu me sinta feliz. A roupa virá, o dinheiro virá, ou então o dinheiro irá, mas a felicidade não vem. A felicidade não vem. Então, essa é a segunda limitação do homem, em não ter o controle sobre a sua própria vida. O homem não é capaz de impor
a felicidade ao seu próprio coração. E aí nós vamos para a segunda, ou então para a terceira limitação do homem nos dias modernos, que ele não tem o controle sobre a sua própria vida. E quando nós temos os versículos de 29 a 35, nós poderemos ver algumas coisas interessantes. E em capítulo 9, versículos 29, capítulo 9, versículo 29, até os versículos 35, a palavra de Deus diz assim: serei condenado, porque, pois, trabalho eu em vão? Isso é uma pergunta, né? Então, Jó, ele se sente condenado. Serei condenado. Jó está falando sobre o julgamento de Deus, pois diante da situação, ele já se sente julgado e condenado por Deus. Então, ele se sente, na verdade, que aquilo que ele está passando é porque Deus já o condenou. Talvez alguns de nós estejam pensando da mesma forma. Tudo que nós estamos pensando, né, está sobre a condenação de Deus. Deus está nos condenando por alguma coisa. Jó se sentia assim também. E ele diz: por que, pois, trabalho eu em vão? Jó está dizendo que não pode, na verdade, mudar a Deus, porque tudo que ele fizer será em vão. E ele não mudará esse Deus. Deus o condenou e ele não pode mudá-lo. Então, ele está dizendo que não pode mudar o Deus, o que Deus já fez, né? Deus, na verdade, decidiu, né, que eu sou culpado. Então, por quê? Jó pensa, por que eu brigaria com Deus para mudar a minha situação? Tudo que eu fizer será em vão. Em versículo 30, ele diz o seguinte. Ele diz, versículo 30, ele diz: ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, né? Então, vamos trocar agora numa linguagem mais simples para que você possa entender. Jó está dizendo: ainda que eu me lave com sabão, então limpar as suas mãos, né, com água de soda, né, ou então com que boa, com aquilo que nós podemos, na verdade, entender, né, o que Jó está dizendo. Isto é, ainda que eu me purificasse, de nada adiantaria. De nada adiantaria. Deus já decidiu que eu sou culpado. E ele diz, em versículos 31, ele diz: mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Então, por mais que eu tente me limpar diante de Deus, eu sempre estarei condenado. Eu sempre estarei sujo diante do Senhor. E em versículo 32, Jó fala o seguinte: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Né? Então vamos entender isso. Quando Jó ele diz, ele não é homem, né? Então, como eu posso convencê-lo se ele não é homem igual a mim? Ele não é homem como para que eu
possamos enfrentar em juízo. Não há como entrar na mente de Deus e mudar as suas decisões. Quisera eu, assim, talvez pensou Jó, que ele fosse homem igual a ele, para poder, na verdade, confrontá-lo, para poder, na verdade, entender as razões por aquilo que ele estava passando. Mas Jó, ele chega à conclusão que Deus não é homem. Não é homem como ele. Portanto, por mais que ele diga alguma coisa, jamais irá mudar os pensamentos e as decisões de Deus. Jamais. E em versículo 33, ele disse: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. O que Jó, na verdade, desejaria nesse exato momento é que pudesse haver alguém, se houvesse pelo menos alguém que se colocasse como árbitro, como juiz, entre ele e Deus, e afastasse dele a sua vara, o seu pesar. Então ele disse: se isso fosse possível, eu falaria sem medo. Como ele diz aqui na palavra de Deus, ele diz no versículo 35, então falarei sem o temer, do contrário não estaria em mim. Então, Jó falaria sem medo, mas não é este o caso. Deus é Deus, Jó é homem. E amados, aqui nós podemos ver a terceira limitação do homem, que não tem controle sobre a sua própria vida. Qual é essa limitação? A limitação é a seguinte: o homem não é capaz de alterar as decisões de Deus. Não é. Veja que nós estamos passando por um momento crucial, e por mais que a gente faça alguma coisa, por mais que a gente questione, por mais que a gente pergunte, por mais que a gente ore, né? Ou então faça as nossas preces, nossas orações, nós não podemos mudar o que Deus já decidiu. Nós não iremos mudar de forma nenhuma aquilo que Deus está fazendo, porque é vontade do vosso Deus. Então, nós estamos passando por uma situação muito difícil, que nós precisamos em tudo entender a vontade do nosso Deus, né? Que bom seria, né? Eu acho que todos gostariam de ouvir isso, se nós formos capazes de mudar essa situação. Mas nós não podemos, né? Você há de concordar comigo que nós não podemos fazer nada. É vontade do nosso Deus. E há crentes que, na verdade, e homens que dizem que você pode determinar diante de Deus. Alguns dizem: eu determino, eu como um filho de Deus, determino isso diante do Senhor, porque eu não permito que eu venha passar sobre isso. Grande ilusão, né? Quem somos nós? Nós somos pó, e ao pó retornaremos. Loucura. Nós não podemos fazer nada, né? É até uma ousadia falar diante de um Deus todo-poderoso, falar diante de um Deus todo-soberano e absoluto sobre todas as coisas. Nós não somos nada, nós somos
Como diz a palavra de Deus, nós somos como folhas secas, como relva, que logo, logo, na verdade, murcha. Assim somos nós. E há, na verdade, meus amados, um somente que tem o poder nas suas mãos, que tem o controle de todas as coisas. Há um ser, e todos nós sabemos quem é. É Deus. Ele faz e desfaz. Ele dá vida e tira a vida. É Deus que concede isso, pois toda a vida está nas suas mãos. Quem somos nós para, diante de Deus, questionarmos? Deus, Ele não se sente na obrigação de dar satisfação a ninguém, a seu ninguém. Ele vai fazer e desfazer conforme a sua vontade. E que aplicações, na verdade, nós podemos, na verdade, tirar diante de tudo que nós ouvimos? Que o homem, ele não tem um controle sobre a sua própria vida. Por que ele não tem controle? Porque ele, na verdade, ele não pode deter a velocidade com que os dias se passam. Ele não tem esse controle. Os dias vão passar. Segundo, o homem, ele não é capaz de impor a felicidade ao seu próprio coração. Essa é a segunda limitação que todos nós temos. E a terceira limitação é a seguinte, que o homem, ele não é capaz de alterar as decisões que Deus já tomou. Né? Então, as aplicações, meus amados, que nós podemos tirar em tudo isso é a seguinte: diante de tudo que nós estamos vivendo, a primeira coisa, tenha humildade. Você não é senhor da sua vida como pensou até aqui, neste momento. Tenha essa consciência. Deus é senhor de nossas vidas. Não se sinta orgulhoso pela decisão que você venha tomar. Não. Deus tem um controle sobre todos e sobre tudo. E nós precisamos, na verdade, sermos humildes nessa hora, para aceitar a vontade do nosso Deus. A outra coisa que eu quero mostrar é que nós precisamos, na verdade, diante disso tudo, nos render. Nos render, isto é, reconhecer Deus como o Senhor do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Deus sabe todas as coisas. Sabe tudo o que irá acontecer na sua vida, desde o princípio do seu nascimento até a sua morte. Ele sabe. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele conhece todas as coisas. E a outra coisa que nós precisamos, diante disso, nós precisamos descansar. Né? É Deus quem cuida das coisas que estão além do nosso controle.
Não pense que esse Deus está de braços cruzados, não. Ele não está de braços cruzados. Não pense que esse Deus, na verdade, diante de tudo isso, passa desapercebido aos seus olhos. Não. A palavra de Deus diz que uma folha só cai com a permissão de Deus. Uma folha. Então, se Deus está no controle de uma folha que vai cair no chão, imagina se Ele não tem o controle sobre todos nós. Então, precisamos, na verdade, descansar, né? E quando nós olhamos para o Salmo, na verdade, descansa o coração no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Salmo 37. Né? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos descansar. Descansar diante de um Deus que provê. Diante de um Deus que, na verdade, faz todas as coisas. Tudo está no seu controle. E a outra coisa, meus amados, que nós precisamos também aplicarmos diante de tudo que nós ouvimos é confiar, né? Confiar que tudo o que Ele faz é justo. Tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Ele faz é agradável. E assim, devemos caminhar tranquilo. Porque se Deus fizer, Deus está sendo justo para com todos. Foi justo para com Jó? Foi. Foi justo para com todos nós, diante dessa situação que nós estamos passando? Está sendo. Da mesma forma. Está sendo justo. Está sendo bom. Mas onde nós podemos olhar, isto é, a bondade de Deus, onde nós podemos olhar o quanto Deus está sendo justo para com aqueles que já se foram? Mas Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. Nós somos ignorantes no conhecimento desse Deus. Nós não sabemos. Mas diante disso, nós precisamos confiar. Né? Precisamos confiar. E quero terminar esse texto, ou então esse momento na palavra de Deus, trazendo à memória um Deus absoluto. Um Deus que está no controle. E eu quero ler um texto lá em Tiago, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4. Versículos 13 ao versículo 7. Tiago fica próximo ao livro de Hebreus, ali quase no finalzinho do Novo Testamento. E aí, quando você chegar lá, vá lá para o capítulo 4 de Tiago, versículos 13 a versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor. Ele fala sobre a valibilidade dos projetos humanos. Os nossos projetos, na verdade, são falíveis. Eles podem falhar. E diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, nós, ou então, não só viveremos,
como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amados irmãos, que nesse tempo de quarentena nós possamos sentir abençoados pelo Senhor. Que nós possamos ver a bondade do nosso Deus. Que nós possamos, na verdade, ver o quanto Deus está sendo justo para com cada um de nós. O que nós precisamos é confiar. O que é que nós precisamos é descansar. Então, que Deus vos abençoe. Que Deus te ilumine os teus pensamentos. Que Deus, na verdade, possa fazer com que você enxergue o que Deus está fazendo. Confia, meu amado. E todos nós, na verdade, cantaremos vitória. Cantaremos louvor a esse Deus. Renderemos glória a esse Deus um dia. Quando isso tudo passar, cantaremos louvor a esse Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, neste momento, Pai amado, nós reconhecemos que nós somos homens limitados, que não entendemos a Tua vontade, o Teu querer. Que entendemos que nós, como seres humanos, nós temos limitações, Pai. Eu quero te rogar, ó Deus querido, eu quero te rogar pela Tua bondade, em meio a tudo isso, Pai amado, que nós estamos passando. Que a Tua graça nos acompanhe a cada dia. Que a Tua graça, que é o favor imerecido, todos nós possamos prová-la. Da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua benignidade, da Tua longanimidade para com todos nós. Nos abençoa, Pai amado, e que nesse momento da ceia do Senhor nós possamos estarmos nos preparando para receber, ó Deus, aquilo que será dividido entre nós, o pão e o vinho, e que nós possamos ceiar na certeza e na esperança de dias melhores, de um dia estar com o Senhor na glória do nosso Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, conforta os corações daqueles que estão ouvindo, Pai amado, essa palavra. Que Deus traga aos corações desses, Pai amado, a paz, que a paz possa reinar, que a esperança seja renovada dia após dia, que os dias se passem, Pai amado, mas que nós possamos estar debaixo das Tuas asas, protegidos, livres de todo mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te oramos. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Um grande abraço e que Deus vos abençoe. Nos encontraremos novamente em outras oportunidades. Amém.